Olá, meus irmãos de jornada, boa noite. Que a paz e a energia de nosso Mestre Jesus Cristo esteja conosco nesta noite, nos proporcionando muita serenidade nos nossos corações e nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor e com muita felicidade que damos início a mais uma live da nossa Seara Espírita Renascer através da sua rede social Facebook. Hoje, 12 de agosto de 2020, uma quarta-feira agradável em Piracicaba, eu e a dona Antonieta estamos aqui recebendo o nosso irmão Fábio Dionísio, que vai nos fazer uma palestra que tem o tema Não Desista da Vida. Precisamos conversar a respeito. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Agradeço antecipadamente, Fábio, pela sua presença conosco nesse projeto de amor. Eu que agradeço. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Muito obrigado e agradeço a oportunidade de poder compartilhar algumas coisas que, na realidade, me foram oferecidas e eu assumi o compromisso de compartilhar através de palestras, livros e artigos. A gente está muito feliz com a sua presença nesse projeto. A gente gostaria, antes de passar a palavra para você, fazer uma pequena consideração, né, explicando qual a pretensão dessa live, né? Em breve síntese, nós temos a nossa missão na Seara Espírita Renascer, que é o atendimento fraterno, né? E a gente busca, com a live, transmitir, fazer uma transmissão amorosa através da informação da nossa doutrina kardecista, espírita kardecista, e agora também com a água fluidificada, visando o tratamento espiritual à distância. Então, a nossa intenção nessa noite é justamente isso, formar essa vibração e emanar essa vibração amorosa para todas as pessoas que estão necessitadas. E a gente também esclarece que, ao final, vai ser feita uma oração, uma pequena prece para fazer a fluidificação da água. As pessoas que quiserem, que tiverem interesse, coloquem um copo com água junto a você nessa noite, uma garrafinha com água. Nós explicamos que a dosagem diária dessa água seria um copinho de café 3 vezes ao dia. Se você tiver uma garrafa, você pode completar a garrafa para não acabar, porque essa energia vai renovar essa água que você está adicionando. E na outra quarta-feira, que vai ter novamente essa fluidificação, você pode obter novas água com a nova fluidificação. Então, é nesse sentido que a gente está dando início à nossa live hoje, para promover essa vibração amorosa. Então, eu gostaria de fazer com todos vocês uma pequena prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles muita paz, muita luz, que nosso irmãozinho Fábio Dionísio possa ser intuído e trazer uma mensagem que chegue a todos os corações necessitados nessa noite, levando paz, consolo e esperança. E rogamos ao Pai de infinita bondade, que a sua paz, sua energia de amor chegue a todos os lares nessa noite, promovendo muita saúde e proteção a todos. Que assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão Fábio Dionísio com o tema Não Desista da Vida. Precisamos conversar a respeito. Uma boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu já agradeci, mais uma vez agradeço, porém, a oportunidade. E esse tema, ele surgiu por uma solicitação dos nossos benfeitores espirituais aqui do Recanto de Luz, Irmã Sheila. Eu sou de Ribeirão Pires, São Paulo, atualmente responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, e também trabalho já há alguns anos num trabalho de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento de espíritos de muitos tipos, né? Pessoas que não têm noção do que está acontecendo, desencarnaram, não estão acontecendo, e espíritos que, na realidade, estão influenciando espiritualmente ou são obsessores, né? E nesse trabalho, em abril do ano passado, o nosso orientador da mesa, que é um espírito, o doutor Luciano, ele me pediu que eu incluísse, ele sugeriu, né? Espiritualidade, ele sempre sugere, né? Eles nunca impõem nada. Ele sugeriu que eu colocasse esse assunto, principalmente voltado do suicídio, principalmente voltado
a questão da adolescência, do jovem, que tá uma pandemia. Nós estamos falando em pandemia, né? Mas hoje o suicídio é um problema de saúde pública mundial. E eu diria até que não é hoje, já são pelo menos 20 anos que o Ministério da Saúde aqui no Brasil passou a incluir dados a respeito, fazer estudos a respeito, e existem relatórios epidemiológicos, né, como se fosse uma epidemia, né? Então, na realidade, o suicídio é considerado hoje um problema de saúde pública no mundo inteiro, e aqui no Brasil não menos do que isso, e tem considerado como se fosse uma epidemia crescente. E isso principalmente na área da juventude, o jovem, nessa faixa de 14 a 29 anos, e obviamente que sempre foi das pessoas da terceira idade, né? Os maiores índices por população, por categoria de população, está na faixa dos idosos e depois dos jovens, sem considerar os grupos discriminados, né? Porque, na verdade, a maior taxa existente, ela se encontra, por exemplo, entre os silvícolas, entre os índios, na realidade, principalmente jovens e do sexo masculino. Mas isso são assuntos ligados à discriminação racial, a problemas de racismo, que levariam a uma outra abordagem, né? Então, eles me pediram que fizesse isso, e eu acabei escrevendo um livro, foi publicado o ano passado, e venho fazendo palestras e seminários sobre o tema. Mas a minha abordagem, ela não é de um psiquiatra, que eu não sou, e não é de um psicólogo, porque eu também não sou um psicólogo, e sim uma abordagem de alguém que pode estar convivendo com alguém do lado, que apresente sinais e apresente ideação suicida em qualquer faixa etária. E o que a gente faz com isso, né? Como é que nós, técnicos, engenheiros, administradores, comerciantes, lidamos com esse assunto, né? E na hora, inclusive, voltando à solicitação que o Dr. Luciano fez, eu até perguntei, mas, sob o ponto de vista da espiritualidade, por que isso está acontecendo com os jovens, né? E a resposta foi bem direta. Aí ele respondeu que o problema está dentro da família. Com os jovens, o problema está dentro da família. Total descaso familiar, na maioria das vezes. Ele está generalizando, isso não significa que sejam todos os casos, né? Mas o maior fator que está provocando isso nessa faixa etária é exatamente o descaso familiar, né? E a partir daí eu acabei construindo o que é que nós podemos fazer a respeito, né? Obviamente que isso me levou a um estudo muito profundo a respeito dos relatórios da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui do Brasil e de alguns psiquiatras espíritas, né? Como o Jaider de Oliveira, como o José Luiz Condota, que são pessoas que estão ligadas a esse assunto há muito tempo, né? Eu diria quase 30 anos. Não necessariamente voltados à questão do suicídio, mas voltados a fatores que são preponderantes, existem de forma preponderante na questão do suicídio, né? Então, como na realidade 30 minutos, eu vou dar uma condensada, não vou entrar em detalhes estatísticos, eu somente vou dizer para vocês algumas coisas para ver como é que a situação é alarmante, né? Nós temos casos no Brasil registrados no Ministério da Saúde todo ano, de crianças de 5 anos se suicidando. Não são acidentes, são suicídios mesmo. Crianças que foram para o autoextermínio. É grave, é gravíssimo isso. Nós temos a faixa etária entre 10 e 14 anos, que o crescimento do suicídio, da extinção da vida, ela segue
quase 3 vezes mais rápida, o crescimento quase 3 vezes mais rápida do que a média da população brasileira. Se a média da população brasileira está crescendo numa faixa de 20%, o segmento nessa faixa de 10 a 14 está a 65%. Entre 5 e 14 há uma atenuante, por isso que eu disse de 2 a 3 vezes mais rápida que a questão da média brasileira. Na faixa dos jovens, entre os 14, eu situo entre os jovens entre 14 e 29 anos, no Brasil, se não é a segunda maior causa mortes nessa faixa etária, é a terceira. Nós acreditamos que seja a segunda, baseada nos dados do Ministério da Saúde. Você pode imaginar que o jovem morre principalmente em acidentes de transporte, o que nós sabemos que é muito comum no Brasil, né? Nossos índices de mortes por acidentes em automóvel, em meios de transporte, é muito alto, né? Nós estamos, não sei se ainda estamos em segundo lugar, mas estávamos em segundo lugar em comparação aos Estados Unidos. Estados Unidos em primeiro e nós em segundo. Depois disso, a maior causa-morte, se não for o suicídio, é violência. Violência que eu falo, a violência urbana, essa que nós no Brasil também é muito forte, né? É um fator totalmente, digamos assim, descontrolado ainda dentro das nossas políticas. Então, vamos imaginar que seja o pior caso, o melhor caso, o terceiro caso. Você imagina que a terceira causa-mortes de um jovem seja suicídio? É inadmissível uma coisa dessas, né? E o idoso, como eu comentei, ele está entre sempre maior faixa, maior índice per capita na sua faixa de população com relação a esse extermínio que ele se autoimpõe com relação à vida, né? Bom, existem alguns mitos. Esse é o mito de que isso acontece de repente, a gente não tem nenhum sinal. A Organização Mundial de Saúde fez um estudo muito detalhado de alguns mitos e chegou à conclusão que, na realidade, eles são mitos, são coisas que se formaram na opinião pública, mas não é realidade. Na verdade, em quase totalidade dos casos da ideação suicida, eu estou incluindo aqueles que tentam também, não necessariamente logram, mas eles tentam. Então, esse estudo indica que a grande maioria dá sinais muito visíveis, como, por exemplo, frases, né? A vida não tem sentido para mim, né? A Antonieta estava falando a respeito do sentido da vida. Ele fala, a vida não tem sentido para mim. Ou, eu acho que se eu morresse não vou fazer falta. Eu acho que a vida não vale nada. Eu acho que é melhor estar morto do que vivo. Eu acho que ninguém vai sentir falta de mim. E essas frases são muito comuns, né? E é que a gente não está escutando. A verdade é que nós estamos... essa questão do distanciamento social, ela já existe há muito tempo. Dentro de uma casa, a família, normalmente, não conversa, não percebe o que está acontecendo ao seu entorno, né? Os filhos, muitas vezes, estão na escala de valores dos pais, eu estou falando dado de psiquiatra, não meu, hein? Na escala de valores dos pais, tem filhos que estão em 8º lugar, tem até o cachorrinho, o gatinho, que está na frente. Ele está, na escala de valores, está em 7º lugar, 6º lugar, estou usando dados reais, hein? E o filho está em 8º lugar, né? Você acha que a criança não percebe isso? Será que ela não vê que, na verdade, ela não pertence, né? Essa questão do não pertencimento, ele é muito importante para todos nós, em qualquer faixa etária. O não pertencimento é um dos maiores fatores de risco para os idosos. Eles deixam de pertencer à família, porque eles são encostados, né? Eles acabam sendo encostados. Chega a uma certa idade, ele vira caduco. Ele é caduco, né?
toda a experiência que ele tem, toda a vivência que ele tem, toda aquela formação, as informações, não tem importância para a maioria dos jovens. Então, ficam segregados. Eles vão muitas vezes para depósitos de velhos. Porque essas casas de repouso, com raras exceções, essas casas de repouso são depósitos de velho. A verdade é isso. Atrapalha em casa. Então, eu vou colocar lá, está num lugar bom, é 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, tem a cuidadora, isso, aquele outro. Uma vez por ano, no Dia dos Pais, eu vou lá fazer uma visita e assim por diante, né? Então, na verdade, ele deixa de pertencer à família. Ele tem uma série de perdas. E a criança, ela está sentindo isso, né? E eu vou colocar uma coisa com relação a essa generalização que eu fiz. Na verdade, nós temos podemos classificar as famílias em 3 categorias, com relação às crianças, com relação aos filhos. Nós temos os esforçados, são aqueles que procuram fazer direito, né? Não existem os perfeitos, isso não cabe na nossa categoria de mundo, né? Nós estamos ainda no mundo de prova e expiação, nós estamos aprendendo, mas tem muitos que são esforçados. Eu acredito que nós aqui que estamos ouvindo, falando, são pessoas que se esforçam para serem bons pais, né? Existem aqueles que também procuram ser bons pais, mas estão pecando por uma questão até da sociedade, uma situação socioeconômica da sociedade. São aqueles que super protegem os filhos, eles super mimam os filhos, né? Isso é uma segunda categoria. São aqueles que, por exemplo, eu tenho que trabalhar fora de casa, a mulher vai trabalhar fora de casa, né? Em nenhum momento eu sou contra isso, eu estou só dizendo que, culturalmente, o papel da mulher era em casa. Isso ficou na mente da mulher. Muitas mulheres, elas entram em choque, porque elas têm que trabalhar, hoje existe essa necessidade, vão trabalhar, mas durante 3.600 anos foram condicionadas atavicamente a acreditar que a função da mulher é em casa. Então elas se sentem culpadas, não estou com meus filhos. Quando chega em casa à noite, ela quer compensar. E o que faz? Mima. E em vez de seguir os padrões de educação, o sim, sim, não, não, né? Mostrar os limites que a criança precisa ter, precisa aprender, porque ela precisa ser preparada para a sociedade. A sociedade, ela é castrante, a sociedade ela tem limites, a sociedade tem um padrão, né? Quando você entra numa empresa, vai trabalhar, existem padrões estabelecidos e esses não mudaram, né? Então, não, super protege, porque sente a culpa. O pai acaba também ficando nesse rolo todo da culpa. Então, são crianças super protegidas, crianças que não aprendem a respeitar um não, elas não aprendem a frustração de receber um não. Então, quando chega na idade madura, tudo vira um verdadeiro catástrofe, uma verdadeira turbulência, porque vão receber o não, se tornaram superprotegidas, se tornaram egocêntricas, quando não egóticas, porque, na verdade, o mundo parece que gira em torno dessas crianças, né? Porque elas acabam recebendo sem limites e assim por diante, elas entram nesse jogo, porque as crianças podem ter 2 anos de idade, elas são radares, elas percebem exatamente o perfil psicológico dos pais e sabem muito bem o que está acontecendo. Podem não ser conscientes, mas eles entram nesse jogo e sabem jogar muito bem nesse tabuleiro, esse jogo de xadrez com os pais, né? Quando chega na idade madura, não estão preparados. Aí, quando vem a frustração dos embates, não estando preparados, obviamente que existe um colapso, né? Então, crianças não preparadas para a idade madura não estão, na realidade, preparadas para os enfrentamentos necessários, e aí vem a ideia do suicídio, vem a ideia do abandono, ou não quer sair de casa, filhos que ficam em casa até os 40 anos de idade, que é mais conveniente que os pais cuidem, né, e do que assumir a responsabilidade.
de ter que constituir uma família, sobreviver, ter que trabalhar, enfrentar todos os problemas que são naturais e que fazem parte do crescimento humano. Mas crescer humanamente já não estava na cartilha na época que estavam dentro das famílias que são superprotetoras. São pais bons, mas estão pecando por excesso de mimo, de superproteção. Muitas vezes porque também não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram. E nós temos a grande maioria, nessa terceira classe, que é a grande maioria da sociedade brasileira, que é a sociedade que eu chamo manada. Não estou nem aí. Eu sigo o boi líder. A televisão me diz que o importante agora é isso. Então, toda manada segue o boi, que é líder. Vai para o coxo comer sal, todo mundo vai comer sal. Ah, vai para beber água, então todo mundo, a manada inteira, vai para beber água. Aí ele deita, agora está na hora da cesta, né? O sol está abrasante, todo mundo deita na relva. Seguem os padrões que a sociedade está passando. E se a gente analisar os padrões que a sociedade está passando, os meios mediáticos, eu não digo todos, mas muitos dos meios mediáticos, é uma verdadeira desestruturação familiar, né? Na verdade, inclusive um dos benfeitores espirituais da casa já tinha me falado isso 9 anos atrás. Eu também escrevi um livro a respeito, que havia um processo sistemático aqui no Brasil na tentativa de destruir os valores da família. Por quê? Porque existia a vontade de dominar a sociedade. E como é que você domina a sociedade? Você domina a sociedade desestruturando a célula-mãe. A célula-mãe é a sociedade da família, certo? Bom, então, como é que fica essas crianças, esses adolescentes? Inclusive com relação ao futuro. Eles percebem que o importante para os pais é o ter, não é o ser. Eu quero isso, eu não tenho isso, mas eu quero isso porque no Facebook o importante é ter aquele carro, no Facebook é fazer aquela plástica, no Facebook é fazer aquelas viagens maravilhosas que todo mundo faz no Facebook, né? E ver a frustração do pai que não tem isso, mas que tenta ter, que quer ter isso, a importância é ter, o importante é o cara que tem, não é o importante é o cara que é o que seja, né, uma boa pessoa e assim por diante. A grande esmagadora maioria das famílias são assim. E a criança, ela vem com esses valores, o importante é ter, né? Bom, importante é ter. Como é que eu vou ter alguma coisa? Eu não tenho acesso à escola. Vou para uma escola pública. A escola pública não está formando ninguém, infelizmente, agora. E não é culpa dos professores, hein? A culpa é dos pais. Porque se os pais educassem em casa, os professores poderiam instruir dentro da escola. A escola não tem papel de educadora, tem sim de instrutora, mas os pais não educam e os filhos deseducados atrapalham o próprio processo de ensino que os professores tentam dar, sem contar a violência que acontece dentro das escolas. A criança sabe que não vai ter oportunidade de ter, porque não tem acesso à escola. Tem toda a malandragem, eu vou me esforçar, quando, na verdade, quem se dá bem é quem leva vantagem, né? E é importante é ter, e eu não vou ter. Entra no quê? Num vazio existencial. Não tem Deus dentro do coração, porque a maioria não segue nenhuma religião, né? Ninguém está vendo, na realidade, um esvaziamento não só das igrejas, está havendo um esvaziamento dos templos também evangélicos. Claro, nesse momento nós vivemos a pandemia, mas já no ano passado, estatisticamente, já se mostrava um processo de esvaziamento das igrejas, dos templos e dos próprios centros espíritas, né? Justo fruto desse abandono pelas verdadeiras questões da vida, que são as questões da perpetuidade, da imortalidade, as questões do espírito. Eu sou um espírito, eu não sou um corpo
né? Eu tenho um destino, qual é a razão de eu estar passando por todas essas dificuldades? E por esses motivos, a criança, ou o jovem, principalmente o jovem, ele não vê sentido na vida, ele não vai ser nada, porque ele não vai ter nada. Eu não ter nada diante da sociedade, eu não sou nada. E sem contar que existem fases que são muito importantes da vida da criança e do jovem que estão sendo esquecidos. Por exemplo, os tablets, os celulares, são verdadeiros tapa-bocas. Isso dito pelo doutor, né? Doutor Luciano. São verdadeiros tapas-bocas. Eu não quero conversar com meu filho, isso me dá trabalho. Eu quero ver minha novela, quero ler meu jornal, quero ficar sossegado. Eu dou um celular. Não, toma esse celular, vai brincar com o teu celular. Então, por exemplo, na infância, o que acontece? Não está havendo a fase dos questionamentos. Lembra da fase dos porquês, né? Por que isso, pai? Mas por que isso? Mas por que isso? Por que isso? Você dá o tablet no segundo porquê, né? Ou o segundo celular no segundo porquê. Então, não está havendo esse contato de estabelecer as respostas para os porquês, que, na verdade, no fundo, é o descobrimento da vida, mas é o descobrimento também do diálogo com os pais. E na adolescência, os adolescentes estão tão envolvidos hoje com essas tecnologias que não passam pelos questionamentos típicos, aquela fase complicada da adolescência, em que tem que haver os questionamentos internos, as reflexões que o adolescente faz, que muita gente acha que, ou pelo menos achava no passado, que eles não eram adolescentes, eles eram aborrecentes. Na verdade, isso é um próprio processo de estruturação psicológica, um processo de afirmação, de se encaixarem no meio, né, na própria sociedade. Eles estão entrando na sociedade, estão tentando encontrar seu espaço e se situar como ser, porque também eles estão cheios de dúvidas, cheios de conflitos internos. Isso não está acontecendo, porque eles estão mergulhados nesses aparelhinhos. E a gente incentiva esses aparelhinhos, né, para compensar o que nós não queremos fazer, ser pais, ser partícipes, né, fazer parte desse processo de formação, né. Bom, eu estou contando essa parte, mas eu queria também contar uma outra parte, aproveitar alguns minutinhos para falar alguns dados da Organização Mundial que são muito interessantes. E isso tem muito a ver também com a questão da instituição espírita. 90% das pessoas que têm a ideação suicida não querem morrer. Elas já não aguentam mais a dor que estão passando. Então, na realidade, é uma fuga de uma dor que se tornou insuportável. Mas a vontade de morrer, isso é um mito, não existe na verdade. Existem 10 casos, 10% dos casos, de acordo com esses estudos. Os outros 90%, mais ou menos 90%, eles não aguentam mais. Eles necessitam de uma fuga, encontrar um outro caminho, porque a dor é insuportável. Segundo esse psiquiatra, Jaider, que eu citei, 70%... Bom, eu vou começar com outro dado, para depois entrar com o Jaider. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas que tentam o suicídio têm problemas de transtorno de ordem mental ou transtorno de ordem de personalidade. Percebam, 90%. Não é o fator único, existem muitos fatores que estão agregados. Mas em 90% dos casos, isso é um estudo preparado no planeta, foi feito em 2002 e publicado pelo Departamento de Psiquiatria da OMS, que era um diretor brasileiro, isso ninguém fala, né? José Bertolotti, um brasileiro simpatizante com o espiritismo, né? Psiquiatra que liderou esse departamento na OMS durante 20 anos. 90% tinha transtorno de ordem mental. Transtorno de ordem mental parece feio. A gente podia falar psicopatologias. Fica mais bonito, né? Aí ninguém sabe o que é. O que é um transtorno de ordem mental? A depressão é um transtorno de ordem mental.
depressão. Ou seja, você não está louco, você está com um problema. Você está com um problema que, segundo a Joana de Ângeles, a maioria esmagadora dos casos de depressão é o espírito que tomou a decisão de não entrar em harmonia com o mundo, com o planeta, no sentido, eu vim endividado, vim com uma tarefa que era de me reharmonizar com alguém, ou com um grupo, ou com a própria vida, e renteei, ou seja, eu não quero enfrentar essa reforma íntima, não quero enfrentar esses resgates, eu não quero enfrentar essa harmonização com aquilo que eu desarmonizei no passado. Esmagadora maioria das depressões. Existem as depressões que são provocadas por abalos psicológicos extremamente severos, e o espírito dança. Ele acaba entrando numa depressão severa e, às vezes, entra numa depressão psicótica, né? Em que perde o contato com a realidade objetiva. Quando você começa a pensar que 90% dos casos de ideação suicida estão ligados a transtorno de ordem mental, a pergunta que você se faz é a seguinte: você precisa ser psiquiatra para perceber que o cara está deprimido do teu lado? Você precisa de psiquiatra para perceber que ele tem um toque, que ele é bipolar, que ele é narcisista, ou que ele tem uma psicopatia, né? Não precisa. Qualquer leigo percebe, desde que tenha olhos para ver. Como a gente não tem nem boca para falar, a gente não tem olhos para ver o que está acontecendo ao nosso lado. O que a OMS fala para você que está do lado? Que não é psiquiatra, que não é psicólogo, não é especialista nessa questão do suicida. Porque agora tem os suicidólogos, né? Que é uma categoria de profissionais fantástica que se criou, muito importante. Ele diz o seguinte: presta atenção nos sinais, presta no que a pessoa está falando, como ela está agindo, e procura levar num psiquiatra. Procura levar num psiquiatra, porque ela sozinha não vai. Quem está deprimido, no estado de depressão profunda, ela não consegue, muitas vezes, nem levantar da cama. Ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de enfrentar um psiquiatra. Agora, dá trabalho? Claro que dá trabalho. Eu vou ter que levantar do sofá, deixar de assistir a minha novela, para levar alguém para o psiquiatra. O psiquiatra é o primeiro pé de um tripé importantíssimo para dar suporte a pessoas que têm ideação suicida. Por que é importante? Porque a maioria das pessoas que têm transtorno de ordem mental tem problemas bioquímicos no cérebro, no sentido, como espírito gerou uma desconformidade, o perispírito acabou gerando um problema no cérebro, e existe um problema de bioquímica, e eu preciso restabelecer o equilíbrio bioquímico. Quem faz isso? É o psiquiatra. Segundo perna desse banquinho de 3 pernas, segunda perna, psicólogo, porque depois que você restabeleceu o equilíbrio bioquímico, ou deu remédios que fazem com que você esteja um pouco mais, tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, vem o enfrentamento. Qual é o problema? Se ele for local, ou seja, dessa reencarnação, o psicólogo tem condições de ajudar. Um grande abalo psicológico, problema de infância, coisas que foram vivenciadas nessa encarnação, temos sim, com certeza, o psicólogo. E o terceiro grande pé? Nós, espíritas, nós temos um grande pé. O Jardim diz que 70% dos transtornos têm uma obsessão envolvida, não como fato gerador do transtorno, mas muitas vezes como sido gerada pelo transtorno. A gente abaixa nosso padrão vibratório, com certeza o que acontece? Os espíritos se aproximam, as energias negativas se aproximam. Então, nós sofremos influenciação espiritual. 70% sofre de influenciação espiritual. Aonde nós, espíritas, eu estou falando para espíritas, podemos tratar esse terceiro pé, né, desse banquinho? No centro espírita. A desobsessão é importantíssima.
O passe é importantíssimo para restabelecer uma limpeza fluídica na nossa psicoesfera, para dar melhor qualidade, para eu poder fazer meus enfrentamentos. O DEPOI, ou seja, a orientação espiritual, o aprendizado da doutrina, o apoio fraternal, né, citado há pouco, são fatores extremamente importantes nesse processo de reverter o quadro, né? Se 70% dos casos é depressão, são transtornos, 36% são depressão, né? E isso vem de outras reencarnações. O Espiritismo tem um material riquíssimo para ajudar as pessoas a fazerem esses enfrentamentos, essas reformas necessárias interiores para enfrentarem isso. Eu sei que tem muita coisa para ser dita, né? Eu quis mostrar, de alguma forma, que o problema está do teu lado e que você tem condições de ajudar, mesmo sendo leigo, mesmo não tendo informação estatística, observar, falar e ajudar a levar a pessoa naqueles lugares necessários para que a pessoa possa ser tratada. E cuidar dos filhos, educar os filhos, conversar, saber como é que está, como é que não está, com quem anda, tentar entrar nesse universo, para não ter depois o trabalhão que dá quando o transtorno está instalado. Muito obrigado. Eu espero voltar um dia presencialmente para falar sobre esse tema. Pois é, muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Fábio? Foi muito gratificante a palestra, muito esclarecedora e realmente, né, aquilo que você citou durante a sua palestra, do sentido da vida, que é a minha reflexão, você vai ver que realmente deu certinho essa minha reflexão com tudo que você falou. Agradeço, nós da Seara Espírita Renascer agradecemos você de coração. Você sabe que você é muito querido aqui por nós, né? E você teria uma palestra presencial conosco agora o mês passado, mas devido a esse problema, né, nós estamos aí, tá? Mas não vai faltar oportunidade, né, Fábio? Então, que Deus o abençoe, muito obrigada, e leve todo o nosso abraço, nosso carinho para a sua caminhada evolutiva. E eu quero passar para você realmente o sentido da vida, tá? Que a cada dia, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe, possamos ter sempre brilho no olhar, firmeza nos passos, delicadeza nos gestos, coragem para seguir em frente. E Deus no controle de tudo. Permita-nos vencer, Senhor, e que assim seja. Essa é a minha mensagem, né, de agradecimento por essa palestra maravilhosa sua. Eu que agradeço aí a oportunidade, como já disse. E vocês também sabem que vocês estão no meu coração. Muito obrigada. Não é verdade, Márcio? Nós estamos sempre juntos, né? E sempre falando, né, do Fábio, das palestras, né? Então, é muito gratificante tê-lo conosco, viu, Fábio? Mais uma vez, a gente agradece, viu, por você estar participando conosco nesse projeto de amor, essa vibração. Essas informações que você traz, você já tinha comentado, é um tabu, né? É um tabu dentro até mesmo de uma casa espírita. Eu acho que é importante todos nós, como espírita, tentarmos perceber, sentir essa pandemia, de certa forma, como foi falado na live anterior, de quarta-feira, dá-nos a oportunidade de percebermos esses gestos, essas falas que você falou. Olha, pessoal, vamos perceber mais com os filhos que a gente está junto, não só os filhos, né? Hoje, pela pandemia, nós temos muitas pessoas que estão passando por muitos conflitos internos, pela falta de liberdade, entre aspas, né? Você está com
pouco confinados. Então, há uma preocupação muito grande com todas as pessoas. Você trouxe uma abordagem muito importante, que isso eu estou estendendo para todas as pessoas que hoje estão passando por essa dificuldade de enfrentar esse momento difícil da pandemia. A gente agradece muito pelo carinho e pela dedicação e esperamos um retorno seu logo, logo, tá bom? Então, nesse momento, vamos fazer a nossa fluidificação da água, né? Nós estamos aqui com o nosso copo de água e vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá desse medicamento abençoado que nós estamos recebendo nesse momento. Então, a nossa prece de agradecimento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento, rogamos a sua misericórdia, rogamos que nossa água seja o bálsamo da cura, que possamos ser aliviados das nossas dores físicas e nossas dores espirituais. Pai amoroso, que nessa água seja colocado todo o medicamento necessário para cada um de seus filhos. Gratidão por ser nosso Pai. Gratidão por Jesus ser aquela mão forte que nos ajuda a caminhar. Obrigada, Pai, por esse medicamento. Obrigada de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Com essa prece, então, né, dona Antonieta? Nós nos despedimos do nosso irmão Fábio, esperamos revê-lo presencialmente, a gente prefere isso, né, que a gente gosta de contato, de abraço, mas eu deixo um abraço para você à distância, que Deus te proteja, te ilumine na sua jornada, e que leve essas informações que você recebe aí, que vem de, a gente sabe, um nível muito de excelência de luz. Mas fique com Deus, tá bom? Dona Antonieta, muito obrigado também pela participação da senhora. Foi linda a participação da senhora agora no final, fluidificando a água, que todas as pessoas possam estar recebendo essa medicação que é especial para cada um que colocou o seu copinho com água. Um abraço a todos e uma excelente semana até quarta-feira que vem. Boa noite a todos. Boa noite para vocês Fábio. todos. Amém.